Boa noite, todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Hoje, dia 6 de dezembro de 2022. É com alegria que estamos terminando esse ano e uma sequência de lives do Grupo de Estudos e Pesquisa Movimentos Sociais, Formação Humana e Educação, GFEMP, e do projeto de extensão da Rede de Formação de Educadores do Campo das Escolas Públicas da região sudoeste do Paraná. Hoje nós temos a alegria de trazer para essa roda, para essa live, né, para essa conversa, a Escola Bom Jesus, do município de Marmeleiro, que vai trazer para nós uma reflexão, parte de um processo de criação, né, da forma, da metodologia, dos instrumentos, da modalidade da educação do campo nessa escola, nesse colégio, e eles estarão com a gente compartilhando, então, a referência do reagrupamento de estudo com os alunos dos anos finais e ensino médio, né? E dizer que foi, até agora, as lives temos feito várias lives, várias escolas, e é a segunda vez que o Colégio Bom Jesus compartilha conosco, uma vez que da última live não foi possível apresentar todas as referências, né, em função da dificuldade com a internet. Então, hoje a escola volta a fazer essa live para terminar de compartilhar as referências produzidas na escola. É, então, com alegria que a gente recebe aqui conosco a pedagoga Rosane Berté, da Escola Bom Jesus, e o professor de Geografia, Sérgio Farias, também da mesma escola. Bem-vindos, então, fiquem à vontade, e nós nos vemos daqui a pouco. Obrigado. Uma boa noite a todos e todas. Já inicio agradecendo a todos que estão aí presentes, aos colegas que estão aqui também partilhando conosco desse momento. Sérgio, boa noite. Boa noite. Bom, então, como a professora Cecília já iniciou, nós vamos partilhar uma experiência de trabalho que desenvolvemos no Colégio Estadual do Campo Bom Jesus, em Marmeleiro, Paraná, sudoeste do Paraná. Eu sou pedagoga, costumo brincar que sou filha tripla da UniOeste, né? Porque fiz graduação, fiz especialização, fiz mestrado na UniOeste, então estou nesse espaço da universidade pública, assumindo, né, esse espaço que nos é de direito. E, portanto, é desse espaço que saem também essas ideias, né, a partir do programa de extensão da UniOeste, que inicia lá em 2015, junto com escolas de Francisco Beltrão e Enéas Marques, e depois, nesse percurso, outras escolas vão agregando e juntando a nós, né, nesse trabalho que visa justamente trabalhar a educação do campo dentro de uma perspectiva da modalidade. Então, essa experiência que nós partilharemos hoje aqui, ela é referenciada, né, nas experiências da modalidade da educação do campo, ela surge de outras referências, não é algo novo, mas o movimento que nós fazemos na escola é um movimento bastante novo. E esse movimento, ele toma corpo e é importante ser partilhado justamente para tratar né, dos anseios, das perspectivas e daquilo que efetivamente se concretiza no espaço da escola em que nós atuamos. Eu, professor Sérgio, né? Eu, no momento, não estou mais na escola, mas continuo diretamente ligada a essas experiências e partilhando com vocês desse espaço. Então, ao longo desse processo, né, de rearticulação das escolas do campo, que a UniOeste inicia conosco lá em 2015, sob a coordenação da professora Cecília Maria Guedini, nós vivenciamos essa referência do reagrupamento por necessidades e potencialidades. Né? Essa experiência, essa referência, ela tem origem lá com a escola Iraci Salete Strozak, no município de Rio Bonito do Iguaçu, e é uma experiência muito bacana, que está muito bem fundamentada e está articulada aos ciclos de formação humana que o colégio desenvolve. Então, no caso do Colégio Bom Jesus, a gente utilizou essa experiência
por reagrupamento, né? A gente fala agrupamento e reagrupamento, mas o que é isso, né? Então, agrupamento é a turma de origem, nas quais os alunos já estão matriculados, estão todos os dias, fazem parte dela. E o reagrupamento seria uma reorganização da escola de forma que os alunos eles possam ter uma experiência, uma vivência diferente daquelas que eles têm no contexto da sua turma, né? Então, por que a gente diz assim? Por necessidades e potencialidades. Isso é uma das premissas do trabalho com reagrupamento. Porque a gente compreende que o sujeito ele tem maiores ou menores necessidades em relação ao conhecimento, né? E a escola ela precisa organizar o tempo e o espaço dela para que ela possa dar condições para que esse sujeito possa efetivamente desenvolver suas capacidades ainda mais, né? E também superar as suas necessidades. Então, a gente não trabalha com o conceito de dificuldade. Isso porque o que acontece? Geralmente, a linearidade que as séries e os anos, né, estão organizados no ensino, eles acabam seguindo uma linha de conteúdos, né? Nos últimos tempos, aí a gente teve a questão da pandemia causada pela Covid-19, então nós tivemos muitas questões que interferiram no processo de ensino-aprendizagem, principalmente pela questão do distanciamento social. Então, nós vemos que, inclusive, tivemos um currículo priorizado. E, nesse momento, nós percebemos ainda mais essa necessidade, né, de reagrupar os alunos para que a gente pudesse trabalhar de maneira que desse espaço para que o conhecimento, para que a apropriação, para que o desenvolvimento desse sujeito acontecesse. Então, foi isso uma das premissas que a gente segue, né, para realizar esse trabalho, é essa. A outra é que nós trabalhamos numa prática que também tem né, esse conceito de necessidade e potencialidade que eu falava, ele tem uma referência em Vygotsky, da mesma forma que o conceito de atividade pedagógica. Então, nós costumamos organizar o ensino e, inclusive, trabalhar com os alunos na seguinte perspectiva, de que 50% do processo é estudo e 50% é ensino, né? A gente usa mais ou menos essa porcentagem para que eles compreendam um pouco a lógica, né? Não necessariamente que tenha que ser dessa forma, mas a gente usa essa referência para poder explicar para eles que eles são parte do processo e que o professor, quando ele organiza o ensino, ele também está organizando o estudo dos alunos. E isso é um conceito lá do Vygotsky, de atividade pedagógica, né? Então, essa é mais um movimento que a gente, mais uma premissa, mais uma discussão que a gente faz com os alunos para que eles compreendam a necessidade do reagrupamento. Outra premissa que orienta o nosso trabalho está ancorada em Paulo Freire, quando ele diz que não há saber mais nem saber menos, né? Há saberes diferentes. E, portanto, quando a gente reagrupa os alunos, a gente dá oportunidades e cria as condições para que os alunos possam partilhar desses saberes, né? Das suas necessidades e também das suas potencialidades. Porque nós compreendemos que aquilo que eu falava anteriormente, né? Que todos sabem algo, né? Que todos têm potencialidades e também têm necessidades. Alguns mais, outros menos, né? Então, essas três premissas que estão aparecendo aí na tela para vocês são as que orientam o nosso trabalho no reagrupamento, né? Então, isso nos ajuda, inclusive, a explicar para eles, né? O porquê de reagrupar, o porquê de estar organizando eles dessa forma, né? E é tão interessante que eles, num primeiro momento, causam um certo estranhamento, mas depois fica uma coisa assim muito natural, até mais natural, eu diria, que a própria série em que eles estão inseridos e com os colegas, né, que eles estão todo dia. E isso cria um movimento de conhecimento muito bacana, né? Então, essa forma, né, de organizar, né, ela vai auxiliando, inclusive, a gente a pensar uma proposta de avaliação que contemple o sujeito, né, num sentido
amplo, porque é nesses momentos que, organizando a atividade de estudo, de ensino, os alunos, eles efetivamente participam do processo. E quando eu falo participam, eles se envolvem, eles seguem o roteiro pré-estabelecido, eles se colocam, eles falam, socializam. Então, a gente percebe que isso efetivamente vai contribuindo para que o processo de ensino e aprendizagem efetivamente aconteça. Então, nesse sentido, o processo de agrupar e reagrupar, ele está inserido dentro de uma dinâmica de alterar o tempo e o espaço da escola, tá? Forjando aí, né, a construção de um outro movimento, que quando a gente fala em escola do campo, nós debatemos justamente isso, porque muitas vezes se vem com essa ideia, né, tá, e o que tem de novo, o que tem de diferente na escola do campo, né? Então, a gente precisa repensar esse espaço da escola, esse tempo, esse movimento, né? Então, o que acontece? Para que a gente possa agrupar os estudantes, no primeiro momento é preciso que a gente converse sobre isso, que a gente pense esse reagrupamento, né? No primeiro momento, na experiência que a gente fez lá no Bom Jesus, nós reagrupamos eles por necessidades e potencialidades, em espécies de níveis de conhecimento, né? E já num segundo momento, nós avaliamos que não tinha sido tão efetivo, que foi muito importante visualizá-los dessa forma, ver eles trabalharem dessa forma, mas que a gente poderia agrupá-los de maneira que, sem considerar, né, níveis de conhecimento, e sim juntar esses níveis e fazer esse movimento ali para que eles pudessem se sentir parte, pertencentes daquele grupo, que eles pudessem realizar as atividades que estavam sendo propostas, né? Dessa forma, quando a gente faz esse reagrupamento, a gente tira um pouco a ideia de turmas parelhas, homogêneas, que mesmo lá, né, na turma de origem, no agrupamento de origem, a gente sabe que isso não existe. E a grande dificuldade que nós temos, muitas vezes, de trabalhar com os alunos nos diferentes níveis de desenvolvimento que eles apresentam. Então, o reagrupamento, ele permite isso, permite que nós possamos dar condições para que o aluno possa desenvolver, né, avançar. Então, vai avançar aqueles que têm limites, aquele que tem mais necessidades, e também vai avançar aquele que tem potencialidades, porque nesse ato, nessa relação, né, que ele estabelece com os colegas, com os sujeitos mais experientes da relação, que pode ser tanto os colegas quanto o professor, que orienta o processo, ele vai construindo e vai desenvolvendo, né, as suas potencialidades da mesma forma que vai sanando as suas necessidades, né? Então, sempre reagrupar por necessidades e potencialidades leva em consideração que o sujeito aprende nas relações que ele estabelece com o outro, né, nas relações sociais. E isso é uma concepção crítica, emancipatória, inclusiva da educação, né? Porque o professor, quando ele organiza o ensino dessa forma, ele dá condições para que o aluno efetivamente saia daquela ideia das turmas parelhas, como eu falava, e passe a fazer parte do processo de forma mais igualitária, né? Então, nesse tempo e nesse espaço, é possível fazer com que os alunos tenham acesso ao conhecimento, ao debate, às propostas que se colocam, né? Então, nesse sentido, lá no Colégio Bom Jesus, nós realizamos algumas experiências no ano passado, em 2021. Nós começamos lá no dia 4 de outubro. E a primeira experiência que nós fizemos, a gente procurou trabalhar com reagrupamentos que, como eu falei, na questão ali dos níveis, né? Organizamos os alunos dessa forma. Porém, depois nós desenvolvemos mais um reagrupamento no mês seguinte e utilizamos como referência a questão das relações étnico-raciais e todo o trabalho que nós tínhamos planejado dentro da equipe multidisciplinar. Então, o que a gente fez? Nós, todos os momentos que a gente realizou o reagrupamento, nós nos orientamos pelo princípio do trabalho coletivo, né, do planejamento coletivo interdisciplinar. O planejamento coletivo interdisciplinar também é uma referência construída dentro da modalidade da escola do campo, da escola pública do campo, em que os professores eles se encontram para aproximar os conteúdos
das suas diferentes disciplinas ou componentes curriculares, como agora, né, estamos aí discutindo com a BNCC, né, com essas alterações e mudanças que estão vindo, e aproximam, então, esses conteúdos, por meio dos seus conteúdos e dos seus conceitos também, de aspectos da realidade. Um aspecto maior e outro menorzinho, que nós chamamos de fonte educativa e porção da realidade. Portanto, naquele momento, nós tomamos como referência, como fonte educativa, justamente esse aspecto da realidade que tinha a ver com as relações étnico-raciais. E focamos especificamente na escola, né? Na diferença existente ali na escola, né? Como que a gente ia tratar isso, essas relações. Então, além disso, né, em todo o processo que nós desenvolvemos esse trabalho, inicialmente lá em outubro, depois em novembro, depois lá no final do ano, a gente fez um trabalho assim, dentro da proposta daquilo que o governo do estado traz como Se Liga, né, como esse espaço, esse momento de recuperação de conteúdos e de aprendizagem dos alunos, nós utilizamos essa referência, essa metodologia de trabalho, e fomos trabalhando ao longo do ano, né? Quando chegou lá em dezembro, nós fizemos mais uma experiência. Essa experiência durou um pouco mais de tempo e envolveu todos os alunos da escola. Então, foi possível, ao longo desse trabalho, discutir muitos conteúdos e conceitos. Entre eles, né, demografia, porcentagem, regra de 3, imposto, unidades de medida, bacia hidrográfica, proporção, juros, população, leitura, interpretação textual, produção textual, né, com diferentes gêneros textuais, como texto dissertativo, poema, cartaz, legenda, mapa mental. Trabalhamos aspectos da ortografia, da genética, fontes de energia, desenvolvimento sustentável. Trabalhamos a questão do esporte também, futebol, futsal, xadrez, tênis de mesa, brincadeiras. Trabalhamos ainda, falei, né, das fontes de energia, aspectos da física, né? Então, a gente foi agregando a essa metodologia do reagrupamento esses elementos, né, do conteúdo, das diferentes áreas do conhecimento, das disciplinas, dos professores se envolvendo e pensando esse trabalho que sempre tinha como foco um debate inicial, né, uma conversa inicial com todos os alunos e depois essa organização nas salas, né, em outros grupos diferentes daqueles que as séries em que eles estavam acostumados a estar, né? Então, esse trabalho, por que a gente fala que ele altera o tempo e o espaço da escola, né? Ele altera porque ele implica, inclusive, no ajuste de horários, em quebrar um pouco com aquela lógica que está colocada, né, do dia a dia, da sequência, do trabalho, da forma como está organizada. E possibilita também um diálogo diferente entre nós, né, entre a coordenação, entre o pedagogo e os professores, entre os professores e os alunos. E é tão bacana, assim, quando a gente trabalha nessa perspectiva, porque a gente explica para eles o porquê disso, né, usando aquelas 3 premissas que eu falava anteriormente. E utilizando o termo reagrupamento. Isso passa a ser incorporado por eles. Por que eu falo isso? Porque lá no dia a dia, né, no finalzinho do ano, a gente trabalhou assim quase 2 semanas, mas teve um dia, 2 que a gente retornou às turmas, até para fazer alguns ajustes que precisavam ser feitos no processo, e aí eles, hoje não vai ter reagrupamento? Então, isso passa a ser incorporado também na fala deles, na prática deles, como alunos, como sujeitos desse processo, né? E esse conteúdo e essa forma, eles vão tomando aí uma outra dimensão no trato com o conhecimento escolar. E, portanto, né, a gente vai priorizando aquilo que é o essencial da escola, que é o ensino e o estudo, né? Então, a gente percebe, assim, com esse trabalho, que os alunos, eles participam, eles se envolvem nas atividades, é possível perceber que eles demonstram compreender os conceitos que estão sendo trabalhados, né? Porque eles se sentem parte mesmo desse processo. Eles estão num lugar diferente daqueles que eles estão geralmente todo dia, porque a gente ocupa salas, ocupa outros espaços da escola, né? Como o campo de futebol, por exemplo, que a gente utilizou para fazer uma determinada atividade, o pátio, né? O próprio saguão. Então, e também utiliza de
fontes de elementos que estão na escola no dia a dia e que permitem fazer esse debate, né, esse diálogo com a realidade e com o conteúdo a ser ensinado. Então, é de extrema importância, assim, porque a gente efetivamente percebe que cumpre com o papel essencial da escola, né, do campo, que é o do direito ao ensino de qualidade, também para os sujeitos do campo. Então, essa experiência ela é extremamente importante porque ela nos coloca num lugar como professor, né, ela desmobiliza, ela mexe conosco, ela nos leva a refletir e ela também nos leva a compreender que um trabalho assim, ele tem objetivos claros, né? Ele está articulado a conteúdos específicos, né? A conceitos, e isso contribui para o aprendizado, para o desenvolvimento do sujeito, né? A gente viveu experiências ali extremamente importantes que possibilitaram justamente aquilo que eu falava anteriormente, que a gente pudesse avaliar o nosso aluno, perceber o que ele sabia, porque em outros momentos a gente não conseguia identificar o que aquele aluno sabia, né? Então, nesse momento, a gente conseguiu perceber e identificar até onde o conhecimento dele ia, né? O que ele tinha se apropriado ou não. Por quê? Porque ele teve espaço. Ele teve, a partir desse movimento, né, dessa reorganização, a gente conseguiu possibilitar esse espaço, né? E foi, assim, bem importante, porque nos colocou tirou um pouco também a gente desse lugar, né? Desse lugar que nós estamos todos os dias, desse lugar que às vezes a gente está tão acostumado, então nos deslocou um pouco, mas também contribuiu para que a gente pudesse olhar, né? Pensar, analisar, refletir, fazer um trabalho efetivamente que tivesse, né, como foco o sentido de recuperação de conteúdos, né? De focar no conteúdo, de apropriação. E em todos os momentos a gente priorizou esse momento inicial de debate e conversa com eles, depois esse movimento de ir para os espaços em que eles desenvolveriam os roteiros de estudo, que também foi elaborado por nós, né? Por eu, pedagoga, a direção também auxiliou, os professores todos, e depois um retorno, um outro momento de socialização daqueles conhecimentos que eles tinham adquirido. Então, a gente vê, assim, esse envolvimento, né? A gente vê resistência, também a gente vê dificuldades, mas, ao mesmo tempo, também vê esse movimento deles de se colocarem nesse processo e demonstrarem o que aprenderam ao longo desse movimento, desse dia, desses 2 dias, né? Conforme nós fomos organizando no decorrer desse trabalho. Então, nós fizemos vários momentos, né? Assim, bem pontuais, de utilizar um período todo para isso, né? As 2 primeiras experiências foram só com o ensino médio, utilizamos 2 manhãs inteiras, e depois a gente fez uma experiência já também com o ensino fundamental, e ficamos praticamente 2 semanas, o período todo assim, né? Então, todos os professores se envolveram, trabalharam, participaram, contribuíram uns com os outros, né? Buscaram saber coisas, porque ali no roteiro tinha conteúdos, o professor, né, de geografia, né, o professor Sérgio tinha conteúdos da matemática, então teve que ter esse diálogo lá do inglês, da educação física e assim por diante. Então foi muito bacana esse movimento para que a gente pudesse, né, se visualizar, se ver como professor também numa função, numa tarefa um pouco diferente daquela que nós estamos ali todo dia. E que efetivamente é a nossa tarefa, né, que é aproximar o aluno do conhecimento e do conteúdo. Vou passando agora para o Sérgio, que ele vai detalhar um pouco mais, né, Sérgio? Falar, assim, da experiência como professor, né? De como que foi estar lá desenvolvendo esse trabalho. Boa noite a todos, os participantes dessa live. Eu sou o Sérgio André Farias, professor de Geografia, atuo em 2 colégios aqui no município de Marmeleiro, uma colégio na área urbana e o Colégio Estadual do Campo Bom Jesus. E, primeiramente, quero agradecer assim, a oportunidade de poder trabalhar novamente com a UniOeste, a instituição que eu me formei, a graduação em Geografia, e me formei
mestre, onde fiz uma análise do PDE, Processo de Formação Continuada no Estado do Paraná, e como se reflete na prática de sala de aula. O meu professor orientador foi José Luiz Anello. E sempre tive discussões, assim, reflexões em relação à minha atuação como professor nas salas de aula. Porque o que se estuda, como eu vou colocar na prática o que eu aprendi? Como que eu vou fazer uma relação do meu conhecimento com a prática educativa? E eu acho que aí entra o papel da UniOeste por meio dessas parcerias que nos instrumentalizou, que nos deu as condições de debater, discutir, para poder chegar na sala de aula e ter, assim, um amparo para chegar e trabalhar o conteúdo de forma diferente. Muito se debate nas escolas, assim, a distância da teoria e da prática. Mas como que você estudou e agora você não consegue aplicar? E aí que o debate inicia através desse trabalho que a Rosane Berter nos apresentou, né, juntamente com a UniOeste, e começa as reflexões. Como que nós vamos discutir uma atividade onde dar vida a um sujeito? O sujeito do campo, ele está lá, sim, mas qual o papel da escola para transformá-lo e deixar de ser invisível? Muitos alunos, porque às vezes tu percebe a invisibilidade de muitos alunos que você não percebe na sala, e esse reagrupamento nos permite a observar, e muitos alunos se destacam diante de grupos que, se fosse na escola, na turma normal, ele não conseguiria fazer. Mas, assim, esse trabalho de reagrupamento, ele veio de encontro, como já foi frisado, das defasagens que tivemos nos momentos, nos anos atípicos devido à pandemia, e isso fez com que nós pudéssemos refletir como que nós vamos fazer com que o nosso aluno, diante do tempo que perdeu, consiga ter um aprofundamento de conteúdos que, de repente, naquele sistema prático de gavetas não aconteceria. Então, o processo, essa atividade, essa experiência de reagrupamento, ele vem de encontro a atender essa necessidade. E é importante disso, que já foi frisado também, é o movimento que as disciplinas necessitam fazer para que o reagrupamento aconteça. O sentar e refletir. A minha disciplina, aonde ela se encaixa? Como que ela vai atuar diante de um tema geral, assim, detalhado, programado? Então, aonde que nós vamos se encaixar? A geografia faz isso, a história faz aquilo, a ciência, e você começa a perceber que, diante de todas as temáticas apresentadas, o ponto de partida que nós tivemos, você sempre tem aonde contribuir com a sua disciplina. E isso faz com que os alunos percebam que o conhecimento não se trata de ensino de gavetas, né? E sim, um conhecimento é um processo construído coletivamente para que chegar no final você tenha uma formação emancipatória, como a gente tanto discute. O trabalho nosso, como já foi enfatizado, nós, no primeiro momento, nós separamos os grupos, né, num conselho de classe, uma reunião pedagógica, como grupo básico, intermediário e avançado. Isso foi o primeiro momento. E, neste primeiro momento, os temas, foi feito 3 grupos, cada grupo trabalhou um tema específico, diante de uma necessidade, tá? E, no caso, foi esse reagrupamento aí. Esperando abrir o slide só um pouquinho. No caso aqui, teve o grupo 1 que trabalhou demografia, regra de 3, porcentagem, produção de texto, tá? Seguindo as imagens, que eu posso... antes de cada grupo, foi organizado um roteiro, para que o aluno soubesse o que tinha que fazer, um passo a passo, onde ele receberia o tema, um passo a passo, uma sequência de questionamentos, porque em muitos momentos os nossos alunos se deparam. Vamos fazer uma pesquisa. Como que eu vou pesquisar?
Vou partir de qual ideia? Eu vou partir de um todo? Vou partir de qual realidade? Então, nós partimos da realidade do colégio. Quando se trabalhou demografia, gêneros masculinos e femininos com base na documentação fornecida pelo colégio. Então, os próprios alunos do grupo fizeram um levantamento. Quantos meninos, quantas meninas têm a questão de idade e foram anotando esses dados quantitativos para que depois pudesse transformar isso em gráficos. Mas foi uma construção assim, acesso à internet, a pesquisas, eles tinham, e eles precisavam buscar fontes do Brasil e do mundo. E com base nessas pesquisas, transformaram isso em gráficos. E esses gráficos, necessariamente, análises do colégio, de Brasil. Né? Então, assim, nós temos muitas situações em que, assim, no Brasil e no mundo, tem mais mulheres no colégio, tem menos. Então, nós ficamos, mas como assim? Qual seria a reflexão? Então, são questões que os dados começaram a ser debatidos partindo da realidade deles. E isso foi um ponto assim muito importante para que nós pudéssemos observar no trabalho. Dando sequência, a própria idade dos alunos. O gráfico transformado, qual é a idade dos nossos alunos? Quais são as faixas etárias trabalhadas no colégio? Então, isso você discute em geografia, mas são dados distantes. Então, esses dados trabalhados partindo da sua realidade, valorizando o sujeito deste colégio, permite aos alunos que eles possam entender aonde eles estão, que eles fazem parte desse processo, e aí fazer uma relação com questões, com dados mais macro a nível de Brasil e mundo. Então, esse seria o nosso ponto de partida sempre, realidade. O segundo grupo trabalhou em postos, porcentagem, unidades e medidas, quilômetros, produção de texto e poema. Então, vocês percebem que há uma integração, um trabalho interdisciplinar para que todas as disciplinas fazem parte desse contexto. E aí tem várias atividades que foram desenvolvidas na sequência, com trabalhos expostos, com cartazes. Novamente, todos os grupos foi feito roteiros, e eles partiram novamente de realidade. Custo de ônibus, combustível, média. Você vê os ônibus andando, você nunca parou para fazer um cálculo mensal, semanal, diário, valor, quanto que custa. Outros dados, assim, qual é o valor do litro. Teve alunos que não sabiam nem quanto custava o combustível. Então, isso eles levaram, eles tiveram que pesquisar quanto que custa o combustível na época ainda, né? Na sequência, seguindo aqui, são as questões do atletismo. A sequência, como ponto de partida, foi a evolução da corrida dos 100 metros. O quanto que o desenvolvimento tecnológico e físico evoluiu do ponto de partida, quanto que, assim, o ponto de partida, o mais veloz, em 1960 e 2009. Então, por que aconteceu essa evolução técnica, física, fisiológica, enfim, para acontecer esses dados? Foram dados, assim, escolhidos para ponto de partida. Inclusive, eu aqui fui referência. Como eu ia 2 dias de carro, eles pegaram a quilometragem que eu fazia de ir e vir, 2 dias por semana, quanto que fazia de média, e eles me calcularam quanto que eu gastava por mês. Então, eu teria um gasto de R$240, R$52 por mês, indo e vindo para o colégio. Ah, mas o que esse dado nos representa? Nos representa que a escola instiga o aluno a refletir sobre a sua realidade, sobre os seus custos, sua realidade. E isso acaba inserindo o aluno dentro de um contexto social, econômico, político, e ele começa a refletir. Ah, mas eu tenho moto, eu faço menos, tá? Então melhor seria ir de moto, então. Então, são questões, assim, que a partir desse processo, a gente tirou eles do lugar, do tranquilo, que eles estavam. O terceiro grupo trabalhou o clima.
bacias hidrográfica, área, perímetro, proporção, juros, enfim, essa é a nossa referência. Por quê? Quanto chove? O que é 100 milímetros? Quantos litros cai num metro quadrado? Então, muitos alunos, por mais que você estuda conteúdos, mesmo podendo ser, assim, para nós, super tranquilos para a compreensão, às vezes conceitos básicos não são compreendidos. Eles passam e não entendem. Fazendo essa reflexão, eles começam a entender toda essa relação, né, que existe. Aí foi trabalhado rios voadores, foi trabalhado a questão do município, 20 milímetros, área do município, quanto que choveu, quantos litros. Então, tudo isso a gente fez. E qual foi a nossa surpresa? No primeiro momento, né, Rosane, nós estávamos muito inseguros. Aí, assim, mas isso eu não domino, isso eu também não domino. Então, cada professor percebeu que ele estava dentro de um contexto específico da sua disciplina. Mas nós queremos que o nosso aluno trabalhe o contexto geral. Então, a gente partiu, não, nós precisamos nos ajudar. Então, o que acontecia? O professor das disciplinas que o grupo teria dificuldade circulava e discutia o tema para aquela situação, para resolver o problema. Então, aqui teve outras questões do poder de compra 2016 a 21, em termos do gás e combustível, que eram dois termos, dois produtos essenciais ao nosso dia a dia. Então, qual seria o poder de compra? Quantos que nós comprávamos, quantos compramos de 2016 a 21? São todas reflexões necessárias para que o aluno comece a compreender. Então, nesse momento, percebe que os temas eles são assim escolhidos de acordo para ver até onde a gente vai, se a gente conseguia dar conta. E aí percebemos que a gente podia, que nós podíamos um pouco mais. E aí vem as próximas etapas, né? Aqui teve uma outra parte que transformaram a medida do campo de suíço, quantos produziriam em milho, se fosse ter plantado, e qual seria o lucro. Até brincaram para a diretora, vamos plantar milho, então, né? Porque dá mais lucro. Mas, assim, eles tiveram que ir lá medir, tiveram que fazer cálculos matemáticos, tiveram que buscar informações dos valores, e para chegar nos dados mais reais. Então, esse movimento nos mostrou que nós precisamos sair daquela caixinha, professor, senta, sala, informa, faz a chamada. É algo que o Estado nos engessa. Está aí o pacote. Mas você vai partir de qual? Você vai continuar nesse processo, achando que esse é o processo normal? Ou você vai fazer uma reflexão sobre a tua realidade, seja no campo ou na cidade, e vai resgatar essa busca, esse estudo, essas provocações, essas problematizações necessárias para que o aluno vá buscar as coisas, em vez de você, do aluno receber tudo pronto. E eu acho que aí que nós, foi assim, muito positivo as análises nossas, né? E o que deu para perceber? Alunos, como já falei, invisível, se tornaram protagonistas de grupos, produtores de textos. Eles faziam, apresentaram em seminários. Se fosse na sala, de repente, por ter alguma insegurança, considerando os níveis de conhecimento ou no sentimento de inferioridade, ele não faria. E nesse grupo acabaram fazendo. Eles conseguiram externar toda a sua experiência de vida em alguns determinados momentos do trabalho. E aí um complementou o outro. Então, essa fase foi, assim, bem importante. Aí estão os grupos, pode ver todos de máscaras, envolvidos, fazendo. São alunos que muitas vezes têm dificuldades, outros têm dificuldade e foram juntos. Os seminários, eu acho que essa parte do seminário, ela fez eles mostrar o que eles fizeram, um resultado assim maravilhoso para nós, ver eles falar, um resultado deles construído com pesquisa, porque o gráfico é o resultado, mas a pesquisa que eles tiveram que fazer nesse processo foi muito importante para a construção. E aí, novamente, a escola
isso instrumentalizou eles tecnicamente e orientando por meios de questionários como pesquisa. O que você precisa pesquisar? E aí estão os professores, nessa busca de realidade, mapa, município, para a gente discutir. Tá? Então, essa seria a primeira etapa. No segundo momento, próximo do novembro, outubro, o tema central foi as relações étnicas raciais. Como que nós vamos discutir isso? Nós vamos discutir assuntos amplos. E aí surgiu uma ideia. Qual é a sua cor? A pergunta básica. Qual é a sua cor? Qual é a cor dos nossos alunos do Colégio Bom Jesus? Aí surgem outras ideias naqueles debates, mas assim, que começa a borbulhar ideias que a Rosane, às vezes, se não anotava, chegava no final, nós tínhamos um monte de ideias, então ela sistematizava. Essa era a maravilha, tá? Sistematizava as ideias. Aí, qual foi a ideia? Vamos tirar fotos dos nossos alunos, vamos expor no mural. Aí foi feito gráficos primeiro e culminou com um cartaz com essa pergunta, qual a sua cor? Então, partindo desse princípio, nós não perguntamos cor, assim, entramos no debate, e sim, cada um conseguiu se olhar. E aí, com base nesse cartaz, você percebe os diferentes grupos étnicos que formam o nosso colégio. Italianos, alemães, africanos, indígenas. Então, isso vem tanta informação que daí você começa a perceber essa diversidade, essa nossa formação de povos que compõem a nossa nação, está refletido nesse cartaz, aonde muitos falam, mas olha a minha feição, esse aqui. Então, são questões étnicas de origem italiana, alemã, africana, então se reflete nessas fotos aí. Mas foi um trabalho muito importante, porque você consegue fazer um debate. Não é só uma foto, você consegue fazer N debates sobre esse trabalho realizado partindo deles. Dando sequência, então, aos trabalhos. Aqui foi um trabalho assim. O trabalho do cartaz foi feito o mapa do Brasil, e onde eles não sabiam, assim, no primeiro momento, que era o mapa do Brasil. Então, foi desenhado em tempos fora de aula, né, Rosane? Nós fizemos esse trabalho, cada grupo desenhou, nós determinamos que nós faríamos duas cores, né? E cada um fez uma pintura específica, azul e vermelho. E atrás desse cartaz tinha muitas informações relacionadas à questão étnico-racial, onde cada grupo veio e apresentou as pesquisas, eles tinham que pesquisar sobre isso. Informações que eles não achavam que existia, que estava nesse mapa, nessa cartolina. E no final, depois, diante de todo o trabalho, o quebra-cabeça montou o nosso país. Então, diante das questões assim que tinha, eles estavam ali todos apresentando, montaram o quebra-cabeça. O Brasil apresenta uma diversidade de informações, de dados, de desenvolvimento, desigualdade, e juntando isso tudo, fecha com o nosso país. Então, nós conseguimos aproximar o aluno de um debate. Eles debateram sem partir do princípio raso, de discutir temáticas, às vezes complexas, desde que a gente foca em algumas temáticas, e assim nós demos uma sustentação para que o aluno debata o tema de uma forma natural e compreenda que no Colégio Bom Jesus, em qualquer lugar, o tema se encaixa. Pode ser em qualquer face do nosso país. O terceiro momento desse reagrupamento se trabalhou muito com metodologias ativas e ativas. Ficamos 2 anos discutindo isso aí, e ativa, e nós percebemos que, diante desses trabalhos, é uma atividade ativa. Nós estamos, assim, envolvendo professor, pedagogo, direção, dando todas as condições e assim,
e auxílio para nós. Então, a gente discutiu. Pegamos esses temas chaves, tipos de energia, desenvolvimento sustentável, gincana e tal. O ponto de partida foi o filme, de 22 minutos, A História das Coisas, onde fizemos uma análise da história das coisas. Então, esse foi a nossa referência. E deste movimento, a gente trabalhou o tema reciclagem. Nós utilizamos jornal, fizemos esses palitos primeiro, e depois os grupos ou os alunos, cada um tinha que inventar ou pensar, buscar em um artesanato, fazer algo que pudesse reutilizar. E então saiu trabalhos fantásticos, assim, até demorou mais do que a gente imaginava, foi segunda, foi terça, foi quarta, e quando vi na sexta-feira nós estávamos ainda na lida. Então, mas o que acontece? Essa oportunidade que os alunos tiveram, olha quanto trabalho que eles externaram no coletivo, precisavam de ajuda. Então, saíram, cara, assim, trabalhos maravilhosos que eles fizeram, buscaram, mas outros eles criaram por si só. Então, assim, foi algo assim muito importante. Qual o material? Jornal. Poderia ser garrafa PET, podia ser qualquer outra coisa. Jornal. Então, isso faz com que esse trabalho de reagrupamento precisa ser considerado muito nas escolas, para que nós possamos entender que o nosso aluno, para construir, ele tem que ter um debate, uma reflexão, uma pesquisa. Daí, os cartazes que eles fazem, origem e transformação. Então, aqui só se você olhar nessa imagem, você vê planeta, você vê indústria, você vê todas as atividades econômicas. E se todas as atividades econômicas estão envolvidas, então aspectos sociais, naturais, sociais, econômicos, culturais, eles estão envolvidos também. E aí que nós entramos. Só a geografia? Só a história? Não. Sociologia, filosofia, ciência, tudo está envolvido nesse processo que a gente trabalhou. Então, são situações das mais diversas, assim, trabalhos assim que a gente pensa, vou ter que retirar, vou ter que guardar, porque foram trabalhos assim muito bem elaborado por eles. E o interessante assim a reflexão para a construção, o planejamento para fazer. Então, eles têm o conteúdo, eles têm a base teórica, mas eles vou construir isso. Eu acho que vou fazer isso. Então, muitos debates que nós jamais faríamos ou nós retomaríamos um conteúdo se não fosse dentro desse processo de agrupamento. Nós retomamos conteúdos assim que jamais o ano letivo proporcionaria em tão curto tempo e ele sair e assim proporcionar resultados tão importantes. Seguindo, novamente os seminários, as falas, as oratórias, né? As oratórias importantes, apresentações. Queremos que o aluno fala. Como? O aluno precisa falar, precisa construir. Só vai falar se ele tem domínio da situação. Se ele domina um tema, ele vai falar. Então, como eles construíram, a lógica das apresentações foram muito satisfatórias para todos nós. Então, assim, no geral, eu sempre agradeço muitas coisas, né? Mas, assim, foi um trabalho, está sendo um trabalho muito importante para a minha profissão. Estou com muitos anos de profissão, mas esse movimento professor, aluno e novas atividades, experiências proporcionadas por instituição UniOS, por parcerias, ela mexe com todo mundo. E isso faz a gente crescer e perceber que ainda que nós precisamos se movimentar também. Passo a palavra para a Rosânia, seria essa a minha experiência, tá? Como professor, e com certeza mudei a minha forma de trabalhar também.
que é importante isso que você fala, né, Sérgio, da questão da metodologia, né, de como esse trabalho ele possibilita que a gente atinja outros objetivos, né, que são aqueles que tanto se discute, tanto se fazem necessários no dia a dia da escola. Então, às vezes parece praticamente impossível resolver essas necessidades específicas de determinados alunos. Mas é nesses momentos que a gente vê que, por meio desse trabalho, é possível fazer isso, né? E a gente não está saindo daquilo que é a proposta de trabalho, a gente não está inventando nada, né, novo, é algo que já vem acontecendo, algo que já está consolidado e fundamentado muito bem, teoricamente. Então, eu acho que é bacana porque a gente faz esse movimento de maneira que possibilita essa ação dos alunos, né? Eles estarem ali, e foi muito interessante que o que a gente pôde perceber que foi para além, né? Para além daquilo que a gente planejou. Então, a gente levou ideias e eles trouxeram outras. E realmente, assim, como o Sérgio falou, os materiais, né? A gente guardou, tá tudo guardadinho lá, esses materiais, né, até porque é preciso que isso fique registrado, né? Nós costumamos trabalhar com a ideia, né, de que todos fazemos história. E quando a gente fala isso para os alunos, eles se assustam, né? Porque eles acham que quem faz história é só quem está lá no livro didático, quem eles assistem nos vídeos, os grandes teóricos, né? E eles não se percebem como sujeitos da história. Então, a gente vai dizendo, olha, quando a gente registra uma foto, quando vocês produzem algo, vocês estão, ou até mesmo na memória, não precisa necessariamente ser algo, e aí a gente envolve todos os elementos da história, né? Todas as fontes históricas. Então, vocês marcam a história, marcam a nossa história porque vocês ficam na memória, né, que muitas vezes nós transmitimos oralmente, mas também vocês ficam naquilo que vocês produzem, nos textos, nas imagens, né, em tudo aquilo que sai, né, desse resultado, desse processo de conhecimento. Então, realmente é um trabalho assim que, efetivamente, ele faz com que a gente cumpra com o papel pedagógico, né, que a gente se sinta inserido, que a gente se sinta professor, né? E eu falo assim, professor também, porque essa é a base, né, da nossa formação. Mesmo como pedagoga, eu sou professora. Então, eu estava lá, né, com o pessoal. Eu lembro, assim, de um prof que a gente combinou e daí precisou fazer uma troca no horário e chegou lá na sala e ele falou, escuta, mas o que mesmo para eu fazer? Eu tô ansioso, eu tô em dúvida. Então, isso que o Sérgio fala de estar, assim, se sentir meio perdido, né? Seria mais ou menos como aquele primeiro dia de aula, que a gente não conhece a escola, né? Quase isso. Por mais que você saiba, então todo mundo estava muito nervoso. Mas assim, deu tão certo, mexeu tanto assim, que a gente percebeu que se estabeleceu um vínculo tão bacana ali naquele momento, e isso foi muito, assim, eu acho que gratificante, eu diria, por quê? Porque mexeu com a identidade do professor, né? Com ser professor naquele momento, né? Com a nossa tarefa nesse processo, com o nosso papel, efetivamente. Então, foi muito bacana, assim, porque a gente conseguiu perceber mesmo essas relações de ensino e de aprendizagem acontecendo. Então, continuamos aí o debate, né? Eu acredito que o pessoal tenha coisas para perguntar e estamos à disposição. Sim, muito, muito importante, muito bom ouvir vocês falando e contando esse processo todo, como foi se construindo, assim, né? E passou um filme na minha cabeça, né? Quando a gente fala tanto, assim, em mudar a escola, né? Tanto a do campo quanto da cidade. Ah, porque não dá mais, porque cada um na sua caixinha, né? Isso não funciona. Mas, como o Sérgio disse, o que você faz mesmo para mudar, né? E parece que o que vocês fizeram ali mostrou a chave. Eu acho que a chave é essa, né? Eu senti muito forte isso na fala de vocês, mas vamos ouvir também a Marciane e a gente segue conversando aqui, né, Marciane? Fica à vontade aí para fazer pergunta, para dialogar com eles, né? Então, boa noite a todos que nos socializam conosco, né? Esse espaço. Reta final do ano, todos nós estamos cansados, né? A gente vem aqui, assim, até um colega estava aqui, estava terminando um artigo ainda, ele falou, mas hoje você vai participar de lá? Eu falei, olha,
Entre todos os compromissos, esse era um que eu não poderia deixar de vir contribuir, de estar aqui prestigiando, que é esse momento com as escolas do campo, né? Então, dizer que é uma imensa alegria de estar aqui com vocês. Quero agradecer principalmente o convite da professora Cecília, né, para que eu pudesse fazer parte dessa noite, desse momento de socialização, contribuições e, eu diria, muito aprendizado. Assim como a professora Cecília comentou, eu fiquei lembrando, né, de quanto tempo a gente está escutando isso de transformação da escola do campo, aqui nesse caso. Das nossas formações de 8 anos em Faxinal do Céu, e essa pergunta sempre teve latente no final de toda a formação. Mas, professora, como é que eu faço lá na escola? Acho que a Cecília lembra muito disso, assim, era uma pergunta latente de todos, assim, como é que a gente faz? Tá, mas então tá bom. A gente vai fazer inventário da realidade, a gente vai trabalhar, mas como é que a gente faz lá na escola, professora? Essa é sempre uma pergunta que nos acompanhou. E eu sempre digo, e é importante reforçar para o Sérgio, a Rosane, os demais que estão conosco nessa noite, que vocês fazem a diferença, o Sudoeste faz a diferença nessa caminhada, com certeza, o chão da escola. Então, eu quero só agradecer por imenso aprendizado e de satisfação de ver que está acontecendo essas coisas na escola e que a gente não deixa de desacreditar nesse espaço, né? E aí, parabenizar o esforço que é esse coletivo. Pensa uma rede de formação de educadores e o fortalecimento das escolas públicas do campo, né, que é esse caminho que a professora Cecília traz, né, de conhecimento e resistência, que então a gente chama de refocar. Estão fazendo história no Sudoeste e nós estamos aprendendo com vocês como é que a gente mexe com essa escola, como é que a gente recria essa escola. Também mencionar aqui a alegria, né, de poder ter feito parte um tempo do Grupo de Estudos em Formação Humana, Educação e Movimentos Sociais Populares, o GFEMP, e dizer para a Rosane e para o Sérgio que vocês, né, estão fazendo uma história na construção das escolas do campo. E isto é um processo basilar dessa luta. Se a gente quer modificar e continuar tendo escolas do campo para a gente pensar sobre ela. E aí a gente tem tantos já escritos, avanço, mas de fato mexer na escola ainda nos parece uma questão muito cara. Como é que a gente faz lá na escola? E eu fiquei muito feliz de ouvir as experiências. Eu ainda fiquei me colocando no lugar de vocês, assim, e pensando, mas será que se eu estivesse lá na escola, eu ia conseguir fazer esse reagrupamento? Eu dou parabéns para a Rosane, que mencionou muito isso, o Sérgio, que trouxe tantas experiências, mas não é questão fácil. Não é questão fácil. Eu vejo os professores trabalhando os complexos temáticos, estudo, e aí como é que faz isso lá no dia a dia? É uma luta, então parabenizar muito vocês e colocar algumas questões assim para a gente refletir junto, que a gente vai falar, né, sobre a escola e que a gente sabe que a escola do campo tem questões a ser problematizadas. Nós temos a redução do número de alunos nas comunidades rurais como um todo, no estado do Paraná, entre outros estados, as condições de funcionamento, a distância percorrida por esses alunos. Então, tudo isso está implicado, né, na vitalidade dessa escola do campo e está implicado diretamente na vida dos profissionais dessa escola e desses alunos. E como é que a gente mantém essas escolas? A gente até tem discutido isso há muito tempo. Então, no limite, se nada fizermos, se não for esse esforço apresentado aqui hoje, na experiência da Escola do Bom Jesus, ali pela Rosane e pelo Sérgio, no limite as escolas serão fechadas. E não vai adiantar a gente brigar com o núcleo, brigar com a sede. O que a gente propõe e faz e inventaria, né? Os alunos têm que se deslocar para as escolas mais distantes, vão ter que ter transporte, terão, né, transporte inseguro, irregular, trajetos longos de espera, que a gente já sabe que pode acontecer. Então, é importantíssimo considerar tudo isso na realidade da escola do campo e essas mudanças, né? E aí vocês são formas de resistência e de luta nesse espaço, principalmente quando a gente fala de analisar e fazer essa especificidade da escola do campo. Isso eu digo que vocês fazem a especificidade dessa escola e é para a gente manter viva essa escola. E aí a gente tem elementos para se contrapor a um projeto agrinho, nós temos que ter elementos para se contrapor a projetos do Senar,
mas então o que a gente faz lá? E vocês estão fazendo, estão batendo nisso, estão com esse esforço. E aí, essa experiência educativa, né, Rosane, do reagrupamento por necessidades, potencialidades nas escolas do campo do Sudoeste. Isso é uma forma de desafiar a forma e o conteúdo dessa escola capitalista, dessa escola engessada, dessa escola de 50 minutos cada disciplina, da rotatividade dos professores no processo seletivo simplificado, que é o PSS, na maioria das escolas. Então, é uma experiência educativa de regrupamento que é forjada pela necessidade. E aí volta a potencializar essa escola que a gente discute, que é a escola do e no campo que a gente luta. Então, essa pauta é uma pauta elaborada, a gente percebe na explanação de vocês que é uma pauta coletiva. São projetos forjados no coletivo, com a participação dos estudantes, da comunidade, e também, por que não, e principalmente eu vejo um movimento político dos professores e professoras, que é nos desacomodar. E na medida que vocês falam, que o Sérgio pontua lá, nessa auto-organização dos estudantes, na relação com o trabalho, com a vida social, nós estamos todos aprendendo, como diz Paulo Freire. Aí a gente vê, aí vocês fazem a escola do campo, é tão bonito de ver, a gente fica feliz de ouvir vocês. E de fato a escola do campo atente, né? Vocês conseguem traduzir isso, forjar isso, que a gente sabe que não é fácil. Não é todos os professores que querem fazer o reagrupamento. Não é todos os professores que querem largar a prova e fazer parecer descritivo. Ah, mas por que vocês vão inventar moda? Né? Tá tudo tão certo, tá tudo, né? Vamos seguir aí com as aulas Paraná, do RCO. Nós temos as aulas, né, que temos que seguir, mas aí, então, assim, é um engajamento político no trato com os professores, na auto-organização dos estudantes, nessas escolas públicas mantidas pelo Estado, mas que tem sujeitos nela ativos participando, que estão enfrentando inúmeros problemas. Vocês enfrentaram problemas relativos à estrutura física. Muitas vezes a gente pergunta, mas não temos financiamento para fazer tal e isso na escola. Nos falta professores, nos falta recursos humanos, materiais pedagógicos e, principalmente, um direcionamento político-pedagógico. E nisso eu gostaria aqui de mencionar o grupo de professores, né, da UniOS, principalmente a professora Cecília, e vocês que abraçam essa proposta junto a Refocar, com uma expressão da contradição dessa escola mantida pelo espaço, mas sim disputada pelos trabalhadores, pelas pessoas que moram no campo, que ali vivem. E aí eu diria que vocês dão vida para essa escola. A gente vê que é uma escola viva. E a escola é vida, na perspectiva que vocês colocam. Então, eu gostaria de mencionar assim, e reconhecer, dizer que lá de 2013 a 2008, que a gente começou com as diretrizes curriculares da educação do campo, e que esse processo vem sendo forjado, e a gente consegue ver essa escola viva, uma escola viva no e do campo. Eu teria como questão de colocar um pouco para vocês como é que é isso com os demais professores, essa questão do reagrupamento, as dificuldades encontradas, e como é que vocês hoje também fazem isso em relação até para os demais que nos participam conosco, como é que é essa relação com o Núcleo Regional de Educação quanto a registros e como é que isso hoje está oficializado, sabendo que a gente tem uma RCO, que é uma, digamos que eu estou compreendendo, eu saí do estado do Paraná em 2013, mas eu trabalho muito com estágio supervisionado na Universidade Federal da Fronteira Sul. E aí, como é que vocês fazem isso dentro deste RCO, que hoje a gente sabe que vem tudo prontinho para os professores? Como é que fica essa questão de documentação e vocês têm enfrentado isso junto com os pedagogos, com a diretora e com o Núcleo Regional da Educação? Então, assim, como que a gente tem feito, né? Até lá no final do ano passado, quando chegou esse momento de efetivar o registro do Se Liga, que é esse programa do governo que visa justamente trabalhar, né, no princípio de recuperar os alunos
que não se apropriaram dos conteúdos ao longo do ano letivo, né? Então, chama-se Liga Tempo de Aprender Mais, né? Nós tínhamos que fazer um registro disso, né? E aí, até conversando com o Sérgio, né? Professor Sérgio, falei, Sérgio, é aquilo que nós fizemos, né? É o que nós já fizemos ao longo desse período, né? Mais intensificado agora aqui no final do ano, com uma metodologia diferente, mas nós priorizamos os conteúdos essenciais, então é isso que nós vamos colocar nos nossos registros. Então, a gente procura fazer esse movimento de garantir que aquilo que se efetiva na prática, ele seja também contemplado nos documentos oficiais. Então, qual que é a orientação que a gente faz? Faz o registro, registra o conteúdo, porque o conteúdo está sendo trabalhado, faz observações em relação à metodologia que está sendo trabalhada, né, tanto lá no LRCO, quanto nesse relatório final que nós tivemos que fazer, né, fizemos no final do ano passado. Então, faz esse movimento de garantir que isso seja efetivado, né? Então, foi isso que a gente fez. E também nós temos um movimento que é de garantir isso dentro do projeto político-pedagógico da escola. Então, está embasado, está alicerçado, e uma das questões que se coloca, e eu acho que dá uma autonomia, uma garantia maior para nós também, é que na última aprovação, que foi no ano passado, início desse ano, quem aprova o PPP é o Conselho Escolar. Então, nós procuramos garantir o máximo, e nesse trabalho a gente fez um esforço junto com outras escolas do campo, da região, né, da região sudoeste, em que a gente construiu boa parte do documento conjuntamente, utilizando, né, as mesmas falas, as mesmas práticas, dando os enfoques que cada escola tem, né, e realiza, porque outras escolas também realizam, né, o reagrupamento mesmo. Eu já tinha trabalhado lá no Colégio Paulo Freire, em 2019, então a gente vai fazendo isso, a gente vai dando corpo para esse documento, que efetivamente é o projeto político-pedagógico da escola. E eu compreendo que, nessa perspectiva, a gente consegue construir o projeto político-pedagógico efetivamente como ele deve ser, né? Que ele retrate a realidade, que ele traga esses elementos da prática, que ele seja resultado daquilo que a escola é, né? E também que ele projete futuro, que ele coloque aquilo que a escola precisa ainda ter. Então, a gente ia buscando essas referências, ia construindo esse trabalho junto ali, as pedagogas, os professores, ia tentando sistematizar, como o Sérgio disse, né, nos nossos registros diários, e também efetivando isso nos documentos oficiais. E, de uma forma geral, assim, o debate e o diálogo com o núcleo de educação, ele sempre foi bastante acolhedor, bastante receptivo, né? Nós, é claro, também nunca abrimos mão dessa perspectiva, desse trabalho, até pela confiança que nós temos nesse trabalho, que nos é dado também por todas as referências históricas que já vêm sendo construídas ao longo do tempo, que a UniOeste, né, a própria UFES também, já faz esse diálogo, né? Nós lá no GFEMP, né, por meio da Refocar, então fomos instrumentalizando essa prática para que a gente pudesse efetivamente garantir que isso não fosse só parte do nosso discurso, né? Ou que tivesse na nossa prática e também se efetivasse por meio do nosso discurso. Então, a gente sempre fez muito essa defesa, né, junto ao Estado, né, por meio do núcleo, e teve essa abertura. No final do ano passado, eu lembro que até a tutora que acompanhava a nossa escola, ela pediu que a gente fizesse uma sistematização desse trabalho, encaminhasse para que ela compartilhasse como uma boa prática. E a gente sabe que essas boas práticas, elas são referências e elas acabam indo, né, para algum movimento e virando política de Estado em algum momento, né? E só assim que a gente efetivamente contribui para a política do Estado. E, claro, né, eu acho que o Sérgio pode, de repente, contribuir mais aí. A gente tem também, né, Sérgio, as dificuldades ali no dia a dia. Nós, com os colegas, né, tem algumas resistências, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa assim nesse sentido, mas a gente tem isso também, né? Realmente, em relação aos conteúdos, é super tranquilo, né? Porque nós tínhamos uma proposta de trabalho, que era o reagrupamento. Então, os professores sentam e discutem, o conteúdo programado, curricular é esse. Então, dentro desses, nós vamos desconsiderar o engessamento,
e nós vamos trabalhar uma prática diferenciada, atendendo aos interesses dos conteúdos. E aí você lança os conteúdos no LCO. Em muitos momentos, né, Rosane, a gente ficava meio... As nossas conversas de meio-dia aí, os diálogos nossos se estendiam um pouco mais. O que gera é a insegurança, né, do sair daquele caminho programado, tá? E nós, professores, nós não podemos ter um trabalho mecânico nessa atividade. Você precisa se reinventar, ressignificar a tua atividade pedagógica, a tua prática. Eu tenho que dar um outro significado para ela, sem perder a essência. Então, diante de muitos debates, eu acho que eu não sei se tinha resistência, mas insegurança de fazer o novo. Isso também nós tínhamos. Podíamos não demonstrar, mas a gente também estava inseguro. Será que vai funcionar ou não? Mas, assim, no geral, eu acredito que as atividades desenvolvidas só teve sucesso porque cada um pegou e fez a sua parte para que o trabalho tivesse sucesso. E aí aconteceu essas atividades, esse engajamento de professores, direções pedagógicas e os alunos também. Mas no primeiro momento ele impacta. Como a professora Marcele falou, vou ter que sair daquele programado LCO, que as aulas estão todas prontinhas, maravilhosas ali, é só reproduzir. E não é assim que funciona. Tu tem que dar um ressignificado àquelas aulas para que o sentido do ensinar, do aprender, são palavras maravilhosas, mas elas, para acontecer, às vezes tem que modificar a sua ação também. Aproximadamente quantos alunos têm as escolas que participam? Bom Jesus hoje está em torno de 96 alunos, mais ou menos. O ano passado a gente tinha, acho, um pouquinho mais, mas está nessa faixa aí, 90 e poucos, 100 alunos. E o Paulo Freire, que eu trabalhava antes, um pouquinho mais, 120, 130 alunos, mais ou menos. E os estudantes, qual foi o reflexo? O que vocês observaram? Essa mudança, a auto-organização deles, como é que isso refletiu na escola a partir dos estudantes? O que vocês relatariam se vocês tivessem que escrever sobre eles hoje? Eu acho que isso que você falou, e também, assim, a gente possibilitou que eles pudessem estar com pessoas que eles encontravam todo dia, mas que eles mal conheciam. Então, eles traziam muito isso assim no debate. Nossa, olha, eu nunca tinha conversado com fulano, e hoje eu pude conversar com ele. Então, a gente percebeu assim que eles efetivamente, essa autonomia de estar inserido ali no processo, ela aconteceu. Na última experiência de reagrupamento, foi tão bacana assim que teve um dia que a gente fez uma gincana, né? Gincana interdisciplinar, assim, com vários conteúdos e tal. E teve um outro dia que nós fizemos jogos, né? Porque eles têm essa questão assim que eles têm uma necessidade muito grande da prática dos jogos, né? Então, foi muito interessante que a gente viu alunos que, por exemplo, não gostam de praticar esporte, mas que naquele dia eles, da gincana, teve aluno assim que veio caracterizado, sabe? Que fez a própria roupa, que fez a própria máscara. Então, assim, foi bem interessante isso, porque a gente percebeu que nós oportunizamos momentos em que nós pudéssemos efetivamente avaliar eles dentro de uma perspectiva mais integral, que a gente pudesse olhar para aspectos éticos, estéticos, conceituais, né, de desenvolvimento, enfim, de uma forma bastante ampla, porque as atividades que nós estávamos propondo ali possibilitaram isso, né? Então foi uma experiência assim bem bacana nesse sentido também, assim, de ver os alunos efetivamente realizando as atividades que no dia a dia, entrando em atividade, como diria o Vygotsky, né? Porque no dia a dia, muitas vezes, como o Sérgio diz, a aula está pronta lá e tal, o próprio professor às vezes se frustra, né?
E a gente percebeu que nós não passamos por esse processo de frustração, né? Pelo contrário, aconteceu um processo inverso ali, né? Foi para além daquilo que a gente imaginava. Então, os alunos trouxeram respostas extremamente positivas, né? Fazendo, se envolvendo, trazendo, demonstrando aquilo que eles faziam. Nessa oficina mesmo de desenvolvimento sustentável, teve um aluno que ele fez coisas em casa e trouxe, né? Eu até fiquei com uma peça que ele fez uma negra, né, africana, assim, muito bacana, sabe? Então, a gente percebeu, assim, que foi para além daquele espaço ali, que mexeu, que movimentou os alunos, para além do espaço do dia a dia ali da sala de aula, né? Então, e realmente, isso que você fala do trabalho coletivo, o reagrupamento ele só acontece se ele é assumido coletivamente, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, a gente teve um trabalho muito bacana de todos os professores, né? Da direção, que acolheu muito bem essa ideia também, e fez acontecer, e garantiu que acontecesse, né? Então, foi bem bacana, assim. É um espaço extremamente formativo, né, Rosane? Quando você fala de formar o estudante como um todo, é o que a educação do campo que a gente sempre protagonizou, né? A formação humana. E aí a gente visualiza isso no relato de vocês. Para além somente do cognitivo, formação intelectual, corporal, estética, envolvimento, a formação humana que a educação do campo defende, que todas as escolas deveriam priorizar. Então, a gente vai lutar, continuar a luta e, digamos, exigindo os direitos da escola do campo, dos professores, de difícil acesso, o professor que vai para a escola do campo e que tem que ser concursado, e tem que sair concurso. E, por outro lado, a gente vai fazendo, forjando essa escola. Dizer que eu me sinto muito feliz e aprendi muito com vocês essa noite. Na verdade, eu aprendi mais do que contribuir. Agora temos que tentar fazer o reagrupamento em demais escolas, no núcleo de Laranjeiras do Sul, entre outras escolas do campo. Agradecer imensamente, Cecília, né, a oportunidade de estar com vocês aqui essa noite. E parabenizar esse coletivo da Refocar, do GFEMP, e de todos os professores que estão na luta, e principalmente quem está lá na escola. E tiveram essa ousadia, que é a ousadia de a gente que vocês aceitaram o desafio. A professora Cecília propôs, mas se não tivesse esse grupo agarrado, eu lembro das formações lá em 2018. Lembro que escola que a gente foi para falar das políticas públicas da educação do campo e tinha um grupo animado e discutindo, e diretor perguntando, e diretor, pedagogo, tinha funcionário de escola, e um grupo animado para fazer. Então, nós temos que continuar aí em 2023. Acho importante lembrar isso, né, Marciane, que é um processo que vem de 2015. 15, né? E construído, sim, 2015. E que construído a muitas mãos, assim, né? Até a Marciane esteve aqui fazendo formação, né? Ela e a professora Kátia, né? E 2017 a gente esteve, eu acho. 17, porque 17 para 18 é que sai o caderno, né? Isso a Marciane mesmo. correu atrás, foi a Marciane que correu atrás do financiamento para o nosso caderno 1, né? Dizer que tantos anos que eu faço parte da discussão, e mestrado, e doutorado, e a gente estuda, e uma hora se anima, uma hora desanima, são os processos históricos. Numa noite como essa que a gente vê os frutos, assim, que é possível construir a escola do campo. E o Sérgio e a Rosane retrataram isso muito brilhantemente hoje, que é possível fazer. Tudo que a gente, né, já tantas reuniões, tantos comitês, tantas cartas, abaixo-assinado, assembleia, mas está aí. O que faz a gente se motivar ao trabalho é essa experiência maravilhosa de luta pela escola do campo. Eu não sei se eu posso falar de um livro sobre inventário. Eu recebi no dia 25 de novembro, que eu fiz aniversário, um presente da Maria Isabel. Ela fez um trabalho, ela trabalha no litoral, na Universidade Federal, e ela fez um livro sobre o inventário da realidade cartográfica e social, mas as experiências relatadas aqui se encaixam em qualquer realidade escolar. E esse foi o presente que ela me deu com base nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então, provavelmente, nos próximos anos, esse livro será uma referência também, diante da formação e de novas metodologias de atividades do litoral
mas que qualquer ambiente eu possa adequar nas atividades aqui desenvolvidas. Isso que o Sérgio traz do livro, né, tem uma coisa muito importante. Quando a gente começou em 2013 pensar essa coisa mais prática da educação do campo, né, eu me lembro que a gente tinha que levar alguma coisa para mostrar para a CIED, né, Sérgio, que tinha alguma coisa em andamento. E a gente tinha o quê? Diferentes referências do Paraná, assim, que nós juntamos livretos, cartilhas, materiais, enchemos uma caixa assim, de coisas, né, dos vários cantos do Paraná, das universidades, das escolas, e levamos para o Maurício Requião, na época, que ia ser o secretário de Educação, né? E aí, a partir de tudo aquilo que foi juntado, a gente foi juntando mais pessoas e se criou a coordenação estadual, depois se criou a CECADI, né? Então, esses materiais como esse que você trouxe lá, o FPR Litoral, né? Os nossos materiais aqui, outros materiais da UFS Laranjeiras e da Unicentro, enfim, eles vão dando corpo para um novo momento da educação do campo na perspectiva da escola do campo, até que aquilo que a gente falou antes, quer dizer, como que tu muda a escola? Com as referências e depois elas viram política pública. Então, assim, eu estou bem esperançosa, Marciane, sabe, Sérgio, Rosane, de que nesse novo momento, por exemplo, na CECADI, a gente já tem referência para mexer mesmo com a escola, né? Que é o inventário, que é o dossiê, que são as trilhas, que são as festas das sementes e tantas outras coisas bonitas que se fazem no Paraná e no Brasil, certamente, deve ter mais coisas, né? E aí a gente já tem elementos agora para dar um passo a mais. Então, eu tenho muita esperança e acredito que nesses... tanto nos 20 e poucos anos da educação do campo, mas no início da educação do campo a gente contou com os 20 anos atrás para poder começar a discussão da educação do campo, né? E agora a gente tem 20 anos para dar um novo passo. Então, eu acho que esse processo é importante, por isso que a esperança é alguma coisa que vai rebrotando sempre, vai se produzindo nessas coisas com os alunos, né? Com as escolas e com vocês, com gente como vocês. Eu agradeço em nome, então, do GFEMP, da Refocar, imensamente, a Rosane, o Sérgio, né? A Escola de Marmeleiro, a Escola Bom Jesus, que nos recebeu tão abertamente, e a Escola Bom Jesus tem muita história também, né, que precisaria ser escrita e resgatada, que já fez muita coisa de muitos anos, né? É uma escola, Marciane, dentro de um assentamento grande, né, que tem uma história longa, e é um dos primeiros assentamentos do sudoeste do Paraná, né? E agradecer a Marciane, a professora Marciane, né, que se dispôs a estar aqui conosco, que hoje é um dia que não é quinta-feira, então é um dia que a gente fez essa live com o Bom Jesus para poder trazer melhor essa experiência do reagrupamento, que a gente sabe que vai ser muito importante para as escolas que nos ouvem e as escolas que acompanham as lives e na nossa produção do caderno também. Então, agradecemos muito e contamos com vocês na próxima semana, dia 8, nós temos 2 escolas, né? Salgado Filho e Coronel Vivida vão estar aqui para compartilhar as suas experiências. Muito obrigada.